afirmação que aí essa dupla maravilhosa vai dizer. Vamos para a pergunta, então? Coloca a dúvida aí na tela, Wesley, para a gente responder o que o pessoal de casa quer saber sobre esse assunto. Boa tarde, eu gostaria de saber, um pai que sofre de esquizofrenia recebe BPC para os seus cuidados diários. Ele tem a obrigação de dar a pensão alimentícia no valor de R$300 para seu filho, assim deixando de suprir as suas necessidades especiais? Eu sou mãe desse rapaz esquizofrênico e somos baixa renda, tendo em vista só esse benefício do BPC para sobreviver. Por gentileza, me tire essa dúvida, pois o juiz determinou que eu pague a pensão alimentícia e faço há mais de 5 anos. E aí, situação delicada, né? Difícil, né? Demais, demais. E complicado. Primeiramente, a gente vai começar a pensar aqui de uma forma que a pensão alimentícia é para a criança. A criança aqui, ela não tem que ser um objeto de punição, né? Eu estou pagando R$300 para uma criança e o outro recebe o BPC. Então, assim, não é uma punição. Né? O filho, ele precisa do mínimo existencial. E pelo que eu entendi aqui, é ela que está pagando como avó, já que o filho, segundo ela, como tem a esquizofrenia, precisa desse valor para os tratamentos, né, dele. Exatamente, né, doutora Caroline? Exato. E aí, nessa situação em específico, nós precisamos entender o processo. Como foi que se deu? E quais razões fizeram o juiz determinar os R$300? Então, os R$300 foi baseado na necessidade da criança e na possibilidade do pai. Então, a necessidade da criança, nós temos que entender o outro lado. Por que aquela criança necessita de R$300? Porque a gente sabe que hoje, atualmente, é muito pequeno comparado aos gastos que aquela criança vai ter durante o mês. A demanda é muito maior, exato, né, doutora? Uma vez que está insatisfeito, uma vez que aquele valor está superlotando as suas, em contrapartida, né, a sua sobrevivência, está trazendo ali um esgotamento, você não tem realmente para onde correr, de fato, vai ter que pedir uma revisão de pensão. Essa revisão de pensão, ela acaba sendo, no fim das contas, a resolução disso aqui. Tá. Então, pedir a revisão de pensão. Ela tem esse direito, no caso, ele tem esse direito também, né? Vamos mais para uma afirmação aqui. É verdadeiro ou falso com relação aos direitos das crianças e também dos adolescentes? O Conselho Tutelar pode promover o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar. Meu Deus! Caramba! Sério? Eu acho que pode, porque dependendo em algumas situações, tem lugar que não é muito bom não, viu? Então, essa afirmação é verdadeira. Por quê? Quando a mãe... Hoje tem isso, viu? Dentro de pilares. Vou deixar você no Conselho Tutelar. A criança já sabe qual é o órgão, né? E a gente tem que lembrar que esse lugar, esse órgão público, ele foi criado para a proteção da criança. E ele é um órgão autônomo. O conselheiro é por obrigação dele a proteção do adolescente. Então, se diante de um lar que só tem violência, às vezes a violência com a criança é psíquica, porque o pai agride a mãe e a criança vê aquilo. Então, o conselho tutelar vai fazer o quê? Tenho que fazer essa retirada dessa criança. E nesse caso, doutora, vai para adoção? Algum outro parente se responsabiliza pela guarda? Como é que seria? Então, pontuando aqui, o Conselho Tutelar, ele é sim um órgão autônomo, certo? Ele não é, ele pertence ao Estado, ele não pertence ao governo. Outro ponto importante, ele é não jurisdicional, então ele não tem aquela capacidade jurídica. Ele vai fiscalizar, ele vai acompanhar, ele vai fazer o acompanhamento da convivência daquela família. Existiu uma denúncia? Existiu. O que a gente pode fazer? Começar a acionar as autoridades competentes. Se for o caso de avançar no jurídico, né, judiciário, vai lá e avança no judiciário. Ministério Público, denúncia, faz a juntada de tudo que você tem e tem que ter muita coisa. Por quê? Porque precisa dessa fiscalização, esse acompanhamento. Então, existiu o Conselho Tutelar naquele meio, ele precisa começar a reunir provas. Essas reuniões de provas, elas envolvem uma avaliação psicossocial também, acompanhamento psicológico daquela criança ou do adolescente, uma fiscalização mais incisiva no lar, através de testemunhos, através de fotos e vídeos que muitas das vezes são compartilhados. Então, tem crianças que sofrem agressões, sofrem abusos e que um terceiro, um vizinho, um amigo, um parente, possui ali informações que possa facilitar o Poder Judiciário ser mais incisivo. Então, o Ministério Público, ele tem que ser acionado
E se a criança disser assim, não, eu não quero ir? Pode acontecer também de, por exemplo, um vizinho aciona o conselho tutelar, aí o conselho, sei lá, bateu na criança. Aí quando chega lá, tem aquela conversa, aí o pai, não, eu não faço mais, foi porque eu estava de cabeça quente. Tem essa possibilidade de... Essa ação ela é incondicionada, como a gente chama. Ou seja, qualquer pessoa do povo tem que denunciar, é dever do povo denunciar. Por quê? E são por regiões, né? Os conselhos, doutora? Aqui. Se não denunciar, a pessoa é conivente com o crime, com a criança. Então tem isso também. Aí sim, a gente vai ter o dever punitivo aqui para quem se foi omisso nessa denúncia. O que é que você falou aqui no começo também? E o que é que a gente tem aqui? Lembrando que não existe mais orfanatos. Hoje tem casas de acolhimentos, a gente sabe, a nível Paraíba, que tem uma casa, pelo menos em alguns setores aqui. E as crianças, elas não moram mais nessa casa, elas ficam, às vezes, circulando, até para não ter essa ambientação de moradia e sim a família passar à frente, fazer esse cuidado, porque realmente, hoje não tem mais isso. Desentranhei da família, vai levar para adoção. Não. A tentativa é que o tio, a tia, o avô, a avó... E não pode ter mais contato, doutora, por exemplo, com a mãe ou com o pai que promovia esse tipo de agressão? Porque aí como é que fica também? Você está ali naquele ambiente que não é na sua casa, mas é uma pessoa próxima da sua família. Aí, de repente, tem uma reunião num domingo, aí já cria aquela confusão que não vai, porque... Sabe o que eu estou dizendo? Assim, como é que fica também com relação a essa proteção se é um tio que vai ficar responsável, por exemplo? Então, o afastamento, ele é em último caso, até porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre a convivência, fala sobre o poder familiar. E, nesses casos, a criança, ela está afastada por uma razão, certo? Essa razão foi cessada? O motivo que ensejou aquela situação foi cessada? Se foi cessado, já está chegando ali numa fase de conciliação, porque é necessário sim passar por fases de conciliação, a criança começa a ter uma relação, um convívio novamente. Caso não seja cessado, doutora, que são os casos, por exemplo, de abuso sexual, não foi cessado, existe uma tramitação ali enorme, existe uma tipificação penal que é necessária fazer todo o aprofundamento ali daquela situação. Então, é um caso muito mais delicado, em que você não vai estar insistindo para que aconteça aquele contato, aquele convívio, sim, se não foi resolvido. Então, é necessário que haja resolução para que, assim, consiga-se ter novamente toda aquela estrutura familiar. Então, minha gente, é um assunto que a gente poderia passar um dia inteiro falando aqui, né? Mas aí a gente reforça mais uma vez dessa responsabilidade. É o que eu digo muito, assim, você pensar em ter um filho é algo que exige muita responsabilidade, que é você ali preparar aquele cidadão para o mundo, né? Exato. Então, a gente às vezes vê muitas famílias doentes que geram crianças e adultos que também vão continuar sendo assim, né? Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas está aí na tela, né? As redes sociais de Dr. Jurandir, se você quiser mais informações, eles também vão deixar um conteúdo bem legal na nossa rede social para vocês também saberem mais e repassar essas informações para as outras pessoas, né, doutor Jurandir? Com certeza. Sempre às quartas-feiras aqui um novo tema. Semana que vem, Novembro Azul. Vamos começar o mês conversando sobre esse direito do homem, essa proteção. Vai ser algo muito bacana. Legal. Não é? Doutora Caroline, obrigada, viu? Eu me receber aqui. Até a próxima. Ai, coisa boa. Olha, minha gente, semana passada o Will Amâncio bateu um papo, né, com o cantor Xande Avião sobre o projeto